Sejam muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade. Amém? Essa é a casa do nosso Deus. Certo? Queridos, nessa tarde eu gostaria de conversar com os irmãos sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. O prisma de Deus. Interessante, né? Como o Senhor fala conosco. Essa semana eu, por acaso, comecei a estudar umas questões de dioptria, umas questões de ótica. E aí o Senhor começou a me falar, ministrar no meu coração, no meio dos meus estudos. O Senhor começou a colocar coisas no meu coração, me ensinando sobre alguns processos que eu venho passando, e daí nasceu também essa palavra que nós temos para compartilhar com os irmãos nessa tarde. Amém? Nós cremos que o Senhor fala em todas as coisas, sim ou não? Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Queridos, então vamos ler a palavra de Deus. O texto é João capítulo 4. Um texto que você conhece bem. João capítulo 4, a partir do versículo 19. Quero já também cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que agora estão conosco pelo Facebook. Que Deus te abençoe. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. João capítulo 4, a partir do versículo 19. Amém? Amém. Você pode aí abrir a sua Bíblia, ou pode também acompanhar conosco pela tela. João capítulo 4, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, essa, Senhor, é a Tua palavra, e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, ilumine, Senhor, o nosso entendimento, para que sejamos, ó Deus, capazes de compreender a Tua mensagem ao nosso coração nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, ministre a cada coração aqui, Senhor, de maneira clara, de maneira específica, do jeito que só o Senhor sabe alcançar os corações. E que saiamos daqui, Senhor, nessa tarde, transformados pelo poder do Teu Espírito através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, rendemos ao Senhor essa tarde. Livra-nos, ó Deus, de toda distração, tudo, Senhor, que vem para nos roubar, Senhor, a atenção da Tua palavra, tudo, Senhor, que vem para causar confusão, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, ó Deus, que agora, Senhor, o Teu Espírito tem total liberdade para atuar, Senhor, em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Usa, Senhor, mais uma vez esse Teu servo, que é fraco, Senhor, e limitado, mas que a Tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, atue em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, texto bastante conhecido esse, não é verdade? A mulher samaritana. Quem conhece esse texto? Quem conhece essa passagem? Amém? Havia uma mulher em Samaria, e essa mulher era, vamos dizer, em termos educados, né? Era uma mulher que não tinha muita fidelidade conjugal, vamos dizer assim. Ela não respeitava muito a aliança, né? E quando ela chega então ali
a um poço de água. Jesus estava naquele poço de água. E aquela mulher então começa um diálogo com Jesus. E Jesus começa a falar com ela, começa a ministrar no coração dela. E chega um momento em que Jesus vai na ferida dela. Como diz aí na gíria, né? Jesus vai na jugular, né? Vai no pescoço dela. Jesus fala para ela, olha, faz o seguinte, tá tão legal aqui, né? Por que você não traz o teu marido? Traz também o teu marido para que ele desfrute aqui. E ela fala, não, mas eu não tenho marido. Ele falou, disse bem, você disse muito bem, afinal, você já teve 5 maridos e esse aí que não está com você também não é seu. Ou seja, o que Jesus está dizendo, você não para com homem nenhum, você se prostitui, você não para com homem algum. Vejam como Jesus é enfático, vai na ferida dela. Talvez, se fosse nos dias atuais, né? Que polêmica isso não ia causar, né? Meu Deus, como é que Jesus fala de um jeito desse? Não, tem que cancelar Jesus, não é? Mas essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho que não confronta, não transforma. O Evangelho que não transforma, também não salva. Amém? Entendemos isso? O Evangelho que não confronta, não transforma. O Evangelho que não transforma, também não salva. Muitas vezes, queridos, o que nós necessitamos, como aquela mulher necessitava, era de um confronto da parte de Deus. Jesus não teve pudor nenhum em ir direto na ferida daquela mulher, porque naquele momento era um momento que Deus escolheu para alcançar a alma daquela mulher, sem que ela tivesse resistência. Se Jesus talvez floreasse, contornasse a situação, talvez ela ia escapar por alguma tangente ali, ela ia encontrar algum meio de desconversar, de desvirtuar ali a conversa. Mas Jesus faz de maneira precisa e enfática naquilo que a mulher precisava ser tratada. Muitas vezes Jesus faz a mesma coisa comigo e com você. Eu não posso dizer, eu não posso contar aos irmãos quantas vezes isso aconteceu comigo. Jesus foi enfático ao dizer. Jesus falou comigo diretamente várias vezes, você é fraco. Você é fraco, sabe que você está passando por isso? Porque você é fraco. Legal, né? Ouvir isso, né? Você é fraco. Você é hipócrita. Você é falso. São coisas que eu já ouvi do Senhor. Na minha caminhada da fé, desde que eu me entendo por gente até esse momento, foram muitos processos em que verdades necessárias foram lançadas na minha cara. Mas foram boas para mim. Porque quando a verdade é esclarecida, você tem uma oportunidade de mudança, sim ou não? Se eu sei que eu estou sendo envenenado, se eu sei que eu sou fraco, o que eu vou fazer? Vou buscar se me fortalecer, né? Se ninguém fala para mim que eu estou sendo envenenado pelo pecado, que eu estou sendo envenenado por determinada coisa, né? Quantas vezes, às vezes a gente assiste uma coisa na televisão, um seriado, um negócio, né? Que aquilo, querendo ou não, pouco a pouco vai envenenando a nossa mente. E se eu não tenho consciência que eu estou sendo envenenado, beleza, é tudo, né? Segue a vida. Mas os efeitos começam a aparecer. Pouco a pouco os efeitos começam a aparecer. Mas se alguém chega para mim e fala, ó, esse negócio está envenenando a tua alma, eu tenho uma oportunidade de mudar. Eu tenho uma oportunidade de sair e tomar um antiofídico. Não é? Se eu chego para você, olha, se você continuar tomando esse refrigerante, você vai morrer. Eu vou continuar tomando? Não. Nós temos capacidade, recebemos poder, como está escrito no texto que nós lemos aqui no início, em João, capítulo 1, versículo 12, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E que poder é esse? Que poder é esse que nós recebemos de sermos chamados filhos de Deus? Poder para gerar vida para a nossa alma. E como geramos vida para a nossa alma? Decidindo sobre esses aspectos, nos abstendo das coisas que o nosso Senhor nos mostra que são veneno para nós. Como Jesus falou para essa mulher diretamente,
esse costume, esse teu estilo de vida vai te levar à morte. Você vai morrer. Esse estilo de vida que você leva, que você está levando, vai te levar à perdição e à condenação. E a partir daí, a partir de agora, essa mulher tem uma decisão a tomar. E a partir do confronto, ela fala, não, estou vendo que o Senhor é profeta. Estou vendo que o Senhor é profeta. Né? E a conversa muda completamente. A conversa muda completamente. Não é? Então vejam, queridos, quando confrontados pelo Senhor, qual é a nossa atitude? Todos nós temos uma atitude de reação, sim ou não? Sim. Né? Terceira lei de Newton. Né? Desculpa, primeira lei de Newton. Né? Toda ação gera uma reação de igual modo, força e intensidade, mas em sentidos opostos. Né? Se eu vier correndo e dar de cara na parede, né? O que vai acontecer comigo? A parede vai atuar sobre mim, uma reação, na mesma força, na mesma intensidade, mas com sentido oposto. Muitas vezes, nós precisamos dar com a cara no muro chamado Jesus Cristo, para que nossa rota seja redirecionada na direção oposta. Nós vamos a Jesus sim, mas não para continuarmos, atravessarmos no meio dele. Nós não vamos à cruz para passar por ela. Nós vamos à cruz para que ela nos mude o sentido e então possamos viver um outro estilo de vida. Amém? Amém. Essa mulher foi a Jesus e a sua atitude em meio ao confronto fez com que ela mudasse de vida. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, tendo então pensado nisso, vamos considerar aqui um outro ponto. Essa mulher falou para Jesus, veja que você é profeta. Enquanto Jesus é só o profeta, está tudo bem. Não é? Enquanto Jesus é só o profeta, está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Os muçulmanos creem que Jesus é um profeta e está tudo bem. Os hindus creem que Jesus é um grande sábio e está tudo bem, eles admitem Jesus. Né? Todas as religiões do mundo consideram Jesus como um profeta, como um sábio, como um ministro, como um mestre do seu tempo. E todos admitem esse Jesus. Mas quando, de fato, precisamos atravessar essa barreira de simplesmente dizer que Jesus era um profeta, era um sábio, para considerar que Jesus é Senhor e Salvador, a coisa muda. Aí o discurso muda, as pessoas, não, Jesus não, esse Jesus eu não quero. Por quê? Porque sabemos, no fundo, que vir a Jesus e reconhecê-lo como Senhor significa, antes de qualquer coisa, que Ele agora detém o controle sobre a nossa vida. Ele é essa parede que nós podemos vir a Ele, mas agora a gente sai de outra forma. Nós vamos à cruz de Cristo de um jeito, mas voltamos de lá de outro jeito. Nossa vida é depositada lá para que agora nós vivamos a vida de Cristo. Essa é a grande verdade do Evangelho, sim ou não? Sim. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 4, no capítulo 2, em que o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 14, que as coisas espirituais são feitas para aqueles que são espirituais entenderem. E essa é a grandeza do Evangelho. Nós vamos a Jesus, deixamos a nossa vida lá, e agora saímos desse poço, do encontro com a vida de Cristo em nós. Por isso Paulo escreve, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Entendemos isso? Então, a grande questão aqui, como está escrito no versículo 26, Jesus diz a essa mulher,
Essa mulher está dizendo para Jesus, vejo que você é profeta, e eu sei também que um dia vem um Messias que vai nos explicar todas as coisas. E Jesus está dizendo, olha, esse Messias sou eu. Sou eu que estou te explicando aqui. Aleluia! Queridos, essa mulher muda não apenas pelas palavras de Jesus. Essa mulher sai desse encontro diferente não apenas pela experiência que ela teve ali de conversar com Jesus, mas ela muda pela revelação da pessoa de Jesus. A palavra de Deus nos mostra inúmeros exemplos em que como essa revelação de Cristo transforma a vida das pessoas. Paulo, antes mesmo de se converter, o nome dele era Saulo, perseguidor dos cristãos, cruel, implacável, sanguinário. Um encontro com Jesus foi suficiente para que ele mudasse de nome, mudasse de atitude, mudasse de vida e se tornasse o maior ministro do Evangelho. Sim ou não? Não é verdade? Um encontro com Jesus bastou para isso. Pedro caminhou 3 anos com Jesus, mas no momento que foi colocado à prova, traiu Jesus. Negou o Senhor Jesus 3 vezes, sim ou não? Nós conhecemos a história. Mas aí chega um momento em que ele tem um novo encontro com Jesus na praia. Talvez o encontro mais profundo do que quaisquer outros encontros que ele já tivesse ao longo desses 3 anos de convivência com o Mestre. E aquele encontro transforma Pedro. Cerca de 15 dias depois, Pedro está pregando, 3.000 almas se convertem. Um encontro com Jesus é o suficiente para que a nossa vida inteira seja transformada. A revelação do Cristo é poderosa para transformar a nossa vida, para transformar a nossa mente, para transformar o nosso estilo de vida, para nos dar um novo sentido para aquilo que nós chamamos de vida. A revelação do Cristo, a revelação do Messias. Aleluia! Queridos, quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos como encontros a revelação do Cristo transforma pessoas. Na própria família de Jesus, lá em João capítulo 7, nós vemos que os próprios irmãos de Jesus, os filhos de José e Maria, desacreditavam dele. Diziam, olha, você não quer aparecer, você não quer ficar fazendo milagre? Sai daqui da Galiléia, vai lá para a Judéia, vai lá para Jerusalém, lá que ficam os que querem aparecer, lá que ficam, vai para lá, deixa a gente aqui em paz, vai para lá, não enche o saco. E Jesus responde a eles dizendo, olha, o meu tempo ainda não é chegado. E vocês não gostam de mim porque o meu testemunho acusa vocês. Demonstro como o testemunho de vocês é mau. Ou seja, a própria integridade de Jesus feria os seus irmãos. Porque imagina, todos nós aqui, eu acho que a grande maioria de nós aqui tem irmãos, não é verdade? Imagina dentro de casa, tem um irmão que é certinho, todo bonitinho, faz tudo certo, e você é o mais rebelde, não é? Eu não precisa nem rir com vocês dois, porque eu sei como é que é isso, viu? Eu tenho um irmão mais velho, vocês conhecem muito bem meu irmão. Meu irmão sempre foi o mais certinho de todos, meu irmão sempre foi o mais educado, meu irmão sempre foi o modelo, e eu sempre fui o mais espiritado, né? Sempre fui o mais né? Então crescer à sombra disso é terrível. O tempo inteiro você ouve, olha lá o teu irmão, por que você não é igual ao teu irmão? Olha lá o teu irmão obedece, por que você desobedece? Né? E Jesus cresceu também com seus irmãos o odiando por causa disso, desacreditando dele por causa disso. Mas chegou um momento em que Jesus tem que encarar a cruz. E a palavra de Deus diz que no ato da crucificação estão ali à frente João, Maria e Tiago, irmãos de Jesus, olhando Jesus ali na cruz do Calvário, se entregando por todos. E Jesus fala para eles, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Jesus não está falando de si, Jesus está falando para eles. E ali Tiago desperta para essa realidade. Meu Deus,
ele de fato era o Messias. E essa revelação do Mestre fez com que Tiago mudasse a sua vida, se tornasse um baita de um pastor da primeira igreja em Jerusalém e escrevesse uma das cartas mais poderosas do Novo Testamento, que é a carta de Tiago. A revelação de Cristo é o que nós precisamos, queridos. A revelação do Cristo é o que nos faz verdadeiramente nos libertarmos do pecado, nos libertarmos de comportamentos que muitas vezes nos aprisionam há anos, nos faz ser constantes na palavra de Deus, porque nós sabemos a quem buscamos. Muitas vezes vivemos como essa mulher samaritana, em que Jesus disse: você adora o que você não conhece, mas se você conhecesse, a tua conduta seria diferente. De fato, muitos conhecem o Senhor Jesus superficialmente, conhecem a Deus como Jó conhecia, um Deus que admite rituais e recompensa pelos rituais feitos. Essa era a fé de Jó. Jó sacrificava a todos, sacrificava por todos os seus filhos, sacrificava por todos os bens que ele tinha, né? Apresentava ao Senhor sempre ali sacrifícios, estava sempre sacrificando ao Senhor. Jó estava sempre apresentando sacrifícios ao Senhor como rituais tradicionais, os quais Deus haveria de o recompensar porque ele estava apresentando ali algumas coisas. Jó conhecia Deus nessa superficialidade, mas depois que Jó passa por um processo de perda, um processo de humilhação, depois que Jó dá com a cara na parede, não é? Depois que Jó dá com a cara na parede, volta em outro sentido. No capítulo 42 ele diz: Senhor, antes eu te conhecia. Desculpa, no capítulo 39 Jó diz isso: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. A revelação transforma a nossa vida. Talvez muitos de nós caminhamos até aqui crendo em Deus, depositando a nossa fé em Jesus, mas talvez somos como essa mulher samaritana, somos talvez como um dos irmãos de Jesus, somos talvez até como esse estágio primário de Jó. Não, eu vou na igreja, eu vou participar lá, porque assim Deus vai me abençoar em algum momento. Como se estivéssemos apenas cumprindo rituais, cumprindo uma agenda evangélica, não é? Mas de fato, sem experimentar o Deus que está por trás dessa palavra. A revelação de Cristo é poderosa. Amém, queridos? Entendemos isso? Apenas por meio dessa revelação nós somos capazes de adorar em espírito e em verdade. Essa mulher encontra Jesus. Essa mulher tem a revelação de Jesus. Cristo então a confronta. E depois desse confronto, a atitude dela é de rendição. Ela diminui a postura. Ela não se ofende com o que Jesus fala para ela, não é? Ela simplesmente começa: Senhor, qual é o lugar da adoração? Ela chega falando: não, porque é meu marido, não tenho marido, que não sei o quê, porque eu sou livre, porque eu faço, porque eu aconteço. Ela sai de lá falando: Senhor, qual é o lugar da adoração? Muda completamente o foco da vida dela. Ela vai até o poço buscando água, querendo só as suas próprias necessidades, mas ela sai daquele poço pensando em algo, em coisas maiores. Sai daquele poço pensando: eu preciso adorar a Deus. Preciso adorar a Deus da forma que Deus quer, e não no modelo que eu acho que tem que ser. Amém? Amém. Vejamos então, queridos, como nós podemos ter essa revelação. Como nós vamos verdadeiramente enfrentar, entender, ver, ter essa revelação do Cristo de uma maneira precisa, de uma maneira completa, não é? Houve um momento, queridos, na história, lá por volta de 1690, certo? No século 17, em que um homem chamado Isaac Newton, ele queria estudar a luz. Olha só, vejam bem, a história diz que a peste se espalha pela Europa, né?
Os grandes centros são tomados pela peste, milhões de pessoas estão morrendo. E então Isaac Newton foge ali da sua cidade e vai viver com a sua tia numa fazenda. Né? Se a gente vai hoje para uma fazenda, tem muita coisa para fazer na fazenda? Tem para quem é do campo, né? Mas para quem é criado na cidade, não é? Quem é criado na cidade vai morrer de tédio, não é? Quem é criado na cidade vai ficar lá morrer de tédio, não é verdade? Isaac Newton também era um homem criado na cidade, vai para a fazenda, ele estava morrendo de tédio. Se as pessoas morrem de tédio hoje no século XXI, imagina lá atrás no século XVII, né? Então Isaac Newton foi fazer o quê? Começou a estudar alguns comportamentos, começou a estudar algumas coisas, e ele percebeu nos seus estudos o comportamento da luz, certo? Como é que ele fez isso? Ele fez um buraquinho numa cortina lá da casa da tia dele, fazendo com que entrasse na sala um feixe de luz concentrado. E esse feixe de luz ele colocou num prisma, fez com que essa luz incidisse sobre um prisma. E ele percebeu que a luz que saía do prisma, na parede, virava um borrão de várias cores. E eu, peraí, aconteceu alguma coisa. A luz entra de um lado de um jeito e sai do outro lado muito mais complexa. A imagem que eu estou vendo, que sai do outro lado, é muito mais completa, muito mais bonita. É ou não é verdade? Alguma coisa aconteceu nesse prisma para que a luz mudasse o seu comportamento, mudasse até mesmo a sua imagem. Essa foi a constatação de Isaac Newton. E ali, o que ele escreveu na época foi justamente isso, que a luz, ao incidir no prisma, né, quando ela atravessa o prisma, aqui dentro, o ambiente é outro do que aqui fora. Não é verdade? Aqui você tem pressão atmosférica, você tem concentração de ar, você tem uma série de questões, partículas de suspensão. Dentro do prisma, acontece uma coisa diferente, porque o ambiente aqui é diferente. Então aqui dentro há uma redução na velocidade da luz, a ponto de que a luz incidindo do outro lado do prisma, ela se separasse, ela ganhasse complexidade, ela ficasse mais complexa, não é? Ela revelasse então todos os seus componentes, certo? Essa foi basicamente, estou fazendo bastante simples, de maneira bem simples, mas essa foi a experiência de Newton. E o que isso tem a ver, Everton? Está falando aí da mulher, da samaritana, o que isso tem a ver? Isso tem a ver, queridos, o seguinte: todos nós em algum momento fomos incididos pela luz de Cristo. É ou não é verdade? Em algum momento, a luz de Cristo incidiu sobre nós. Agora, o comportamento da luz varia de acordo com o prisma. Por que a luz refratou no prisma de Newton? Porque o prisma primeiro era transparente, estava limpo e ele era hermeticamente fechado. Se o prisma tivesse sujo por fora ou tivesse aberturas para que o ambiente externo contaminasse o ambiente interno, a experiência não daria certo. O que isso significa para nós? Né? Você está falando aí um monte de física aí, o que isso significa? Quero saber o que isso tem a ver comigo. Está dando volta aí, né? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que quando a luz de Cristo incide sobre nós, um ambiente novo é gerado dentro de nós. E se esse ambiente não sofre pressões do meio, todas as coisas perdem a velocidade, a ponto de que sai do outro lado, são os componentes dessa luz. Não é? Que componentes são esses da luz de Cristo? Muito bem. Que componentes são esses? Amor, fidelidade, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Não é? São os frutos do Espírito que aparecem do outro lado. Ou seja, o nosso desafio, o meu e o seu desafio é conservar esse ambiente
fechada. Para que a revelação do Cristo realmente apareça, esse ambiente não pode ter contaminações ou interferências do ambiente externo. Esse ambiente externo é cheio de coisa, não é? Mas quando a luz incide aqui dentro, isso perde velocidade. Ou seja, nós vivemos na velocidade de quem? Não. Infelizmente não, né? Se a gente pudesse fazer as coisas na velocidade da luz, né, dona Sônia? Já pensou? Fazer aqui, ó, rapidinho já resolvia tudo, né? Nós vivemos na velocidade das circunstâncias. Nós vivemos na velocidade das pressões que nós sofremos. Nós vivemos na velocidade desse ambiente externo. E rapidamente, esse ambiente interno pode ser contaminado com o quê? Ansiedade, depressão, tristeza, luxúria. Né? Tudo que está aqui fora, se tiver uma brechinha aqui, entra. E esse ambiente interno muda. E em vez de essa luz atravessar e refratar, sabe o que vai acontecer? Por causa do ambiente que aqui é igual, os ambientes que se tornam iguais, né? Essa luz, em vez de incidir e refratar, ela incide e reflete. Newton provou isso nos seus experimentos. A luz incide e, em vez de ela atravessar, né? Ela reflete, ou seja, ela nem sequer entra aqui dentro. Não é? Está aqui, nosso engenheiro sabe melhor do que eu, né? Sabe mais física do que eu, pode me corrigir. Mas não é isso? Basicamente é isso. Então, queridos, vejam como é importante nós entendermos a dinâmica do prisma de Deus. A luz de Cristo incide sobre nós, sim ou não? Sim. Agora, quando a luz de Cristo incide sobre mim, e ela gera dentro de mim um ambiente diferente, as coisas perdem a velocidade. Eu não vivo mais na velocidade, na ansiedade do mundo, mas eu tenho a paz de saber que eu sei quem luta por mim. Eu sei quem está resolvendo as coisas por mim. Então eu vou me desesperar para quê? Vou me descabelar para quê? Eu sei, porque dentro de mim é tudo novo. Mas se nesse ambiente interno houver brecha e o ambiente externo entrar aqui dentro, aí não tem luz que resolva. Ainda que parte dessa luz refrate, boa parte dessa luz reflete. E o que aparece do outro lado não vai ser essa imagem linda, né? Que cores são essas, aliás? São as cores primárias, né? Mas se a gente voltar lá para Gênesis, a gente vai descrever exatamente essas cores, do violeta ao vermelho, todos os espectros da luz do violeta ao vermelho. Sabe o que significa isso? Aliança que Deus fez com a humanidade. Depois do dilúvio, Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou refazer a humanidade a partir de você. E para provar que essa aliança é verdadeira, eu vou colocar um sinal no céu, provando que nunca mais eu vou destruir a terra com água. E Deus então coloca o seu sinal no céu, o arco-íris, do violeta ao vermelho. Quando a luz de Deus, quando a luz de Cristo incide em mim, e esse ambiente interno é perfeito, esse ambiente interno está purificado por essa luz, tudo que aparece são os sinais da aliança que nós temos com Deus. Mas, se o ambiente interno está contaminado, o que aparece do outro lado é uma imagem disforme. Talvez alguns espectros da luz. Por exemplo, Isaac Newton determinou que o vermelho, né, é o que menos sofre desvio. Mas todas as outras cores, elas desaparecem. Então vejam, a luz branca incide sobre um
Um prisma que está contaminado. Parte dessa luz refrata e do outro lado só aparece o vermelho. Esquisito, né? Incidiu o branco, saiu o vermelho do outro lado. Sabe qual é o nome disso? Confusão. Muitas pessoas estão confusas hoje porque vivem o evangelho mais ou menos. O evangelho mentiroso. O evangelho que admite algumas coisas do evangelho, mas não quer abrir mão de certos aspectos do ambiente externo. Então o que aparece, entra de um lado a luz do evangelho, mas aparece do outro lado uma coisa confusa, uma coisa disforme. Apenas um espectro de luz quando deveriam aparecer os 7. E aqui a gente entende algumas coisas, sim ou não? Sim. Por que essa confusão no mundo? Pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem aprisionadas em ansiedade. Pessoas que dizem que creem em Deus, mas são violentas, são ásperas. Pessoas que dizem que creem em Deus, mas têm uma conduta completamente desviada da palavra. Isso não é confuso? Está explicado aqui. Pessoas que não entenderam o que é esse prisma de Deus. O prisma de Deus nos revela de fato que a aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Mas para que essa aliança apareça, esse ambiente precisa estar fechado, limpo. Não é? Não é? Cristo gera em nós um ambiente novo. Não é isso que está escrito? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado ficaram no passado. Tudo se fez novo. Cristo gerou em nós um ambiente novo. Nós somos um novo prisma. Amém? Amém. Agora, eu preciso manter esse prisma sem trincos. Externamente eu preciso estar limpo. Internamente, fechado para as influências externas. Entendemos isso? Amém? Glória a Deus, né? Vejamos então. Para adorar, é necessário ver através do prisma. Porque através do prisma, eu posso simplesmente me tornar um observador. Sim ou não? Eu sei que eu sou esse prisma, não é? Mas eu posso também ser um observador. Eu posso olhar do lado de fora e ver a luz de Cristo que está incidindo aqui e como ela está saindo do outro lado. Será que a luz de Cristo, quando incide em mim, ela sai do outro lado perfeita, mostrando o sinal da aliança, todos os componentes da aliança com Deus, ou sai algo borrão, algo confuso? Vamos aprofundar um pouquinho nesse aspecto, amém? Rapidamente. Se nós formos ao texto bíblico que está em segundo livro de Samuel, no capítulo 12, talvez essa seja a experiência mais didática de como o prisma de Deus atua na vida daqueles que servem o Senhor. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, um texto que você conhece muito bem. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é repreendido. Vejam, olha só que coincidência, não? Será que é coincidência? João capítulo 4 fala sobre o quê? Repreensão. Jesus confronta a mulher, não é? 2 Samuel capítulo 12, não é? Nós temos Davi sendo também confrontado por Deus através do profeta Natan. Ali na imagem vocês veem um diamante, certo? Diamante é o prisma perfeito. Diamante é o prisma perfeito, porque ele é fechado e ocupado por dentro, né? As moléculas de carbono dentro de si formam, né, essa massa por dentro, que também é uma massa refratária, que ela permite a refração da luz, mas ela em si é densa. Então, diamante de fato é o prisma perfeito, não é? Mas vejam, queridos, que para ser diamante, diamante só se forma nas maiores pressões. Diamante, para ser formado, precisa de uma pressão enorme.
Se eu não me engano, acho que é 200 vezes, né? A pressão atmosférica. Não sei. Alguma coisa assim. É mais, né? É uma pressão enorme para que um diamantezinho pequenininho se forme. E muitas vezes a pressão vem através do confronto. Davi é pressionado aqui, é confrontado aqui. Permanente também. Oi? No permanente também. Sim. O diamante também não se forma. Sofreu uma pressão também. Sim, é uma pressão constante. Isso, exatamente. Muito bom. Vejamos então o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, e ele foi até o rei e lhe disse: Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico, o outro era pobre. E um rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Mas certo dia um visitante chegou à casa do rico e, em vez de matar um dos seus próprios animais, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou, a preparou para o seu visitante e a serviu. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: Olha, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer, deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mais mostrado compaixão. E aí, no meio do furor de Davi, né, o profeta Natã disse: Esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, livrou das mãos de Saul. Te dei casa, mulheres de seu senhor, os reinos de Israel e Judá, e se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Por isso, de agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos, e o que você fez em segredo eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Duro, né? Duro. Mas a justiça. O que Davi havia feito? Chegava um momento lá em Israel, era o início da primavera, em que era um momento apropriado para a guerra. Por quê? Porque os campos estavam mais cheios de frutos, havia alimento em abundância, tanto para os animais como para as tropas, né? O inverno lá era chuvoso, então a lama do inverno já tinha se dissipado, tinha mais firmeza nos terrenos, era o tempo apropriado, tinha sol, era o tempo apropriado para as guerras. Geralmente, quando chegava a primavera, já se sabia, era o tempo que os reis vão para a guerra. Vão para dominar territórios, vão para conquistar recursos, enfim. E de fato, né, chegava o tempo da guerra. Davi já vinha planejando essa guerra contra os amonitas há muito tempo. E ele então, no momento de se lançar a guerra contra os amonitas, sabe o que ele faz? Chama o seu general: Joabe, vai lá você, eu vou ficar no palácio. E Joabe vai para a guerra, e ele fica no palácio. Então, primeira coisa, Davi estava no lugar onde deveria estar, sim ou não? Sim. Não. O lugar de Davi era na guerra. O lugar de Davi era na guerra. Ele deveria estar lá. Não é? Ele não foi. O que isso ensina para mim e para você hoje? Todos nós temos uma guerra a batalhar, sim ou não? Sim. Nós vivemos em constante guerra. Que guerra é essa, Eva? Eu estou em paz, eu estou tranquilo, o país está em guerra, não tem ninguém ameaçando a minha casa.
talvez ninguém que você veja, mas o mundo espiritual quer devorar a minha e a sua alma. Satanás e os seus demônios querem destruir a minha e a sua alma. Destruir esse ambiente perfeito que o Senhor Jesus criou dentro de nós. E para isso, como é que ele faz? Ele vem com o seu exército inteiro para pisotear? Não. Ele vem com pequenas coisinhas, lançando pequenas pedrinhas para causar pequenas rachadurazinhas. Porque a partir dessas pequenas rachaduras, ele vai encontrando brechas para contaminar o ambiente interno. Todas as vezes que nós não nos posicionamos nos campos de batalha espiritual, nós estamos sofrendo um gravíssimo risco de abrir brechas para que esse prisma seja também contaminado. Davi viveu isso. Ele deveria estar na batalha, porque ele não estava na batalha, ele ficou no palácio. Um belo dia, né? Ele passa numa varandinha, vê uma mulher bonita tomando banho. É aquela coisa, né? Você fala, ih, rapaz, tá tomando banho. Tá tomando banho. Rapaz, é bonita mesmo. Não, não posso não. Rapaz, é bonita mesmo. Quem que é aquela mulher? Vem cá, fulano. Quem que é aquela mulher ali? Mas rei, ela tá tomando... Tá, eu sei. Me fala quem é. É Batseba, esposa de Urias. Manda ela vir para cá. Mas rei, não, manda ela vir para cá, coitado. O marido dela está lá na guerra, né? Está sozinho aqui. Manda ela vir para cá. A intenção era até boa, não é? A intenção ainda está boa. Mas virou um baita do pecado. Olha as consequências, nós acabamos de ler, né? E aí, finalmente, Davi confessa a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: sim, você pecou, mas o Senhor perdoou. Você não morrerá, mas por causa do teu pecado e porque você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, o seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. E Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou, passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi recusou. E no 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele e falavam entre si: não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? E se lhe contarmos que a criança morreu, ele poderá cometer uma insanidade. Então Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou ele. Eles disseram: sim, rei, a criança está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se com perfume, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Vejam como Davi também se torna um observador do seu próprio prisma. Não é? Ele foi confrontado por Deus, terrivelmente, mas esse confronto não causou-lhe morte. Ao ser confrontado por Deus, ele fala para Natã, fala assim: fui eu que fiz isso mesmo. A culpa não foi dela que estava tomando banho com a janela aberta. A culpa não foi da varanda que construíram perto demais da casa do outro. A culpa não foi de alguém do palácio que me mostrou que ela estava lá. A culpa foi minha. Fui eu que pequei. A decisão foi minha. Eu pequei contra o Senhor. E por que foi necessário que Deus fizesse todo esse processo com Davi? Para que Davi, sendo o observador do seu próprio prisma, enxergasse a podridão que o pecado causa. Versículo 14, ele diz isso: contudo, uma vez que você demonstrou o maior absoluto desprezo pela palavra do Senhor, o seu filho morrerá. Davi aprendeu da forma mais forte que é o salário do pecado, de fato, é a morte. Ele precisava viver isso, precisava ver, entender isso. No versículo 18,
ele também percebe o tamanho das consequências. A criança morre. E não apenas a criança morre, mas se nós olharmos lá a partir do versículo 10, nós vamos ver Deus falando, ó, a espada não vai sair da tua casa, o teu juízo vai nascer dentro da tua própria família, porque você pegou a mulher dos outros, eu vou pegar as tuas mulheres e em público entregar ao teu ombro. Deus falou isso para Davi, não é? Por quê? Para que ele tivesse a dimensão do que é a consequência do pecado. E por fim, no versículo 20, Davi também, através desse processo inteiro, conseguiu enxergar a dimensão da graça de Deus. Davi não ficou chorando porque a criança morreu. Enquanto havia vida, Davi ainda lutou pela criança. Mas quando a criança morre, Davi se levanta, troca de roupa, se lava e vai adorar o Senhor. Porque ele entendeu o tamanho da misericórdia de Deus. Davi, ele sai e se torna um observador do seu próprio prisma. Ele vê que o que entrou de um lado não foi a luz de Deus. O que entrou de um lado foi o seu próprio desejo. O que entrou foi o seu próprio pecado. E o que apareceu do outro lado foi o quê? As consequências. E ele adora o Senhor por quê? Porque Deus não destruiu esse prisma. Ele simplesmente mudou a fonte da luz. Amém. Não é verdade? O que antes entrou uma luz pecaminosa, uma luz obscura, pela graça de Deus, Deus mudou a luz incidida sobre esse prisma. Davi entendeu isso. E por isso, quando a criança morre, ele simplesmente levanta e vai adorar o Senhor. Porque ele entende o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. E aqui, queridos, eu quero simplesmente citar alguns exemplos para os irmãos, amém? Na experiência de Davi, o que entrou aqui foi o quê? A luz que incidiu aqui foi a sua própria luxúria, o seu próprio pecado, o seu próprio desejo. E o que apareceu do outro lado foram as consequências. A espada nunca deixou de estar sobre o lar de Davi. Né? Sabe o que acontece depois disso aqui? Vou resumir aqui brevemente. Aminon, filho mais primogênito de Davi, estupra Tamar, a sua própria irmã. Absalão fica sabendo disso e fica revoltado. Davi sabe disso. Ele é rei de Israel, não vai saber o que está acontecendo dentro da sua própria casa? Sabia dos movimentos dos inimigos, não vai saber o que está acontecendo dentro da própria casa? Ele sabe disso, mas ele não tem autoridade para repreender. Afinal, se qualquer movimento que ele tomasse, os seus próprios filhos, aí, vai querer falar o quê? Vai querer falar o quê? Tomou a mulher de Urias, eu não posso também tomar a mulher que eu quiser? Não tinha mais autoridade. E aí o que acontece? Absalão começa a tramar um plano para vingar Tamar. Ele faz uma festa para tosquear lá as ovelhas, chama os irmãos na fazenda dele, e aí ele faz toda uma cruzeta lá, e quando, no momento crucial lá da festa, ele mesmo pega uma espada e corta a garganta de Aminon. Seus filhos todos voltam correndo. Quando Davi ao longe vê os seus filhos inteiros, todos, né, vindo correndo de cavalo, ele já sabe. Absalão matou Aminon. Ainda assim, não faz nada. Absalão começa uma campanha para ganhar influência em Israel. Ele começa a ganhar isso, começa a ganhar o prestígio do povo, até o ponto em que ele mesmo afronta o seu próprio pai. Davi foge do palácio para não ter que confrontar o seu filho. E Deus cumpre a promessa. Absalão cria uma tenda no meio da cidade, traz as concubinas de seu pai e tem relações com elas na frente de todo mundo. Deus cumpre o que ele havia avisado para Davi. Consequências. Mas nós não vemos em momento nenhum dessa trajetória de Davi se lamentando pelas consequências. Não vemos Davi deixando de adorar a Deus, deixando de se colocar na presença de Deus, porque ele entende que naquele prisma
ele mesmo havia se colocado numa posição em que a luz incidindo sobre ele não fosse a luz de Deus. E Deus permitiu que Davi atravessasse isso para que ele entendesse. Olha, você acha que é só uma olhadinha na varanda? Você acha que era só uma espiadinha? Mas olha só tudo que vai acontecer depois. O que isso ensina para mim e para você? Ensina que os nossos atos, por nós, são feitos são enxergados e efetuados de uma maneira, mas aos olhos de Deus eles têm outro peso, outra complexidade. Quando nós lembramos ainda mais o conselho que Jesus nos diz lá em Lucas 17, 32, o que Jesus diz? Lembrem-se da mulher de Ló. Por quê que Jesus nos dá esse conselho? Jesus está num contexto que ele está realmente confrontando o pecado, avisando que ele vem, e no dia que ele vier, muitos vão ficar simplesmente porque seus corações estão contaminados. Ao longo de todo o contexto de Lucas 17, ele está dizendo isso, e ele fala no final do capítulo, dizendo, olha, lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Qual era o problema de dar uma olhadinha para trás? Qual era o problema? Na cabeça dela, era só uma olhadinha para trás. Mas aos olhos de Deus, era a morte. E isso fala para mim e para você justamente isso, queridos. Quantas coisas nós também não consideramos que são pequenas, que são coisas bobas, mas entram de um lado e saem do outro lado muito piores. É só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Mas aos olhos de Deus, Deus está vendo que quem mente uma vez precisa sustentar essa mentira. Então entra numa corrente, numa reação em cadeia para preservar essa primeira mentira. Então isso vai levando, um abismo gera outro abismo. É só uma olhadinha, não tem problema. Eu não vou fazer nada, só quero dar uma espiadinha, como Davi, mas olha as consequências do outro lado. Pequenas coisas, queridos, que muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver, que são coisas simples, que são coisas que Deus não vai levar em consideração, mas aos olhos de Deus, são muito mais complexas do que as nossas próprias visão inicial. Entendem isso? Estamos entendendo isso? Mas isso não é apenas, queridos, para o mal. Isso também serve para o nosso próprio bem. Quando nós olhamos, por exemplo, de Gideão. Gideão tomou uma atitude simples. Ele sabia que precisava cuidar do trigo. Se ninguém malhasse o trigo, ninguém ia comer. Mas não tem lugar para malhar o trigo, Gideão. Né? Os inimigos tomaram nossas fazendas, tomaram nossas coisas. A gente não tem onde malhar o trigo. Tem um lugar. Eu vou malhar o trigo no lagar. Eu vou malhar o trigo onde se pisa a uva. É uma atitude simples, mas aos olhos de Deus foi muito maior. Foi muito maior. Tanto que por causa daquela atitude, Deus levantou o Gideão como juiz que libertou a Israel. Se nós considerarmos, queridos, a própria experiência de José, não é? José teve várias atitudes simples. Uma atitude simples. Poxa, já que eu sou escravo aqui, já que eu fui vendido como escravo, vou fazer o meu melhor. Não vou simplesmente, porque eu estou escravo, sou escravo, vou fazer as coisas de qualquer jeito, vou largar, estou escravo mesmo, estou fazendo para mim mesmo, então que se dane tudo. Não. Porque mesmo sendo escravo, ele fez o seu melhor, e por causa disso, Deus o colocou como governante do Egito. Mas José foi preso, e na cadeia ele fez o seu melhor, portanto, Deus o colocou como governante do Egito. Pequenas coisas, que passando pelo prisma de Deus, elas ganham uma complexidade muito maior. Isso serve tanto para o bem, como para o mal, queridos. Eu posso contar para vocês um testemunho. Muitos de vocês sabem, eu fui, posso dizer que fui, um baterista.
Minha alegria é servir ao Senhor com o meu instrumento, a bateria. Né? Amo bateria. E sempre Deus me permitiu tocar com algumas pessoas, Deus me permitiu participar de alguns ministérios, Deus me levou a alguns lugares altos, mas Deus me trouxe para cá. Eu não falo isso com ninguém, não falo. Mas é uma coisa que me dói não poder hoje estar servindo ao Senhor com outro instrumento que não seja o meu. Quem sabe, quem é músico sabe, né? A expressão muda, tudo muda, né? Não é exatamente aquilo que a gente estudou, não é o nosso instrumento de domínio. Você sempre está meio tenso ali, né? Pensando a nota próxima, o que tem que fazer, né? Com o nosso instrumento a gente faz, é mais fluido. E aí um dia desses eu estava num lugar em que estavam ministrando músicas que desde os meus 12 anos eu conheço assim de cor e salteado, né? Que eu me sonhei várias vezes estar ministrando aquelas canções, tocando. Era um grupo que veio de fora dos Estados Unidos para cá, eles estavam tocando aquelas músicas e a banda que estava acompanhando eles, misericórdia, estava assim tocando tudo atravessado, estava horrível. E eu ali comecei uma batalha comigo mesmo. Senhor, eu não quero murmurar, não quero que a ruindade desses músicos aí atrapalhe a minha adoração. Me ajuda a vigiar minha mente, me ajuda, porque eu estou ficando até com raiva já desses caras. Eu queria estar lá e esses caras estão tocando desse jeito. E aí eu comecei a me concentrar muito para poder simplesmente adorar a Deus. Então, simplesmente, o que eu fiz? Coisa de louco, tá? Essa coisa é coisa para crente. Eu fui para o final da igreja. Eu fui lá para o final, fui atrás do último banco. Eu fiquei atrás do último banco, só tinha uma parede. Eu virei de costas para onde estavam os músicos. Levantei os braços para que meus ouvidos ficassem meio tapados pelo ombro, sabe? Assim. E ali eu comecei a adorar a Deus do meu jeito. Comecei a adorar a Deus ali. Não, eu não quero me distrair com o que esses caras estão tocando. Eu quero só adorar a Deus, só isso que eu quero. E Deus me deu uma visão. Enquanto eu estava adorando, cantando, Deus me deu uma visão. Que visão era essa? Eu vi uma sala enorme, muito maior que qualquer coisa que eu já tenha visto. E na minha frente eu vi um trono de ouro. E nessa minha visão eu vi apenas os pés na minha frente, como se alguém tivesse assentado nesse trono. E ali na frente desse trono estava eu na bateria, tocando aquelas músicas. E enquanto eu adorava, eu falava: Senhor, o que é isso? E Deus falou: é assim que eu te vejo. Você acha que está fazendo pouco, mas é assim que eu te vejo. Naquele momento eu entendi o que era o prisma de Deus. Coisas que nós fazemos, que na visão de Deus tem outra perspectiva. Por mais pequenas e simples que nós achamos que sejam, na visão de Deus tem um outro significado. Todas as vezes que eu dobro o meu joelho na minha casa, no meu quarto, para mim pode ser uma atitude simples, mas para Deus tem uma visão, uma perspectiva completamente diferente. Para mim é apenas um feixezinho de luz. Para Deus é o aspecto da aliança. Queridos, pelo prisma de Deus, é que nós verdadeiramente entendemos que o que Deus vê é bem diferente das nossas perspectivas. Nós achamos que pequenas coisas Deus não vai se importar, mas isso enfurece o coração de Deus, porque nós não estamos vendo as consequências da luz do pecado. Nós não estamos vendo das consequências das trevas que podem estar incidindo sobre esse prisma. Mas Deus vê. Da mesma forma, quando nós fazemos algo para o Senhor, uma renúncia, uma só que a gente faz, uma renúncia durante o dia, uma só, para a gente pode ser alguma coisa pequena, mas Deus valoriza. Deus está vendo como um sinal da aliança. Para a gente pode ser uma coisa ínfima, mas isso é fidelidade. Ser fiel a Deus nas grandes coisas é fácil,
porque as grandes coisas são notadas, né? As grandes coisas vão gerar comentário, todo mundo vê, não é? Se eu adulterar, eu como pastor solteiro dessa congregação, se eu fornicar, se eu sair daqui e me envolver com uma mulher e deitar com ela, for transar com ela, isso vai gerar grande notoriedade, vai gerar escândalo. Então, ser fiel a Deus não fazendo isso é fácil, porque eu sei as consequências que vêm. Mas ser fiel a Deus nas pequenas coisinhas do dia a dia, honrando a minha mãe, honrando a Deus, sendo fiel à palavra de Deus, sendo constante na oração, essas pequenas coisas é que manifestam de fato o sinal da aliança. Deus não está nem aí para as grandes coisas que nós fazemos, se dentro de nós, nas pequenas coisas, nós falhamos. Deus quer integridade. Por isso está escrito: porque você foi fiel em pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. O que entra no lado do prisma é pequeno, sim. De um lado do prisma é pequeno, é pouco, mas do outro lado que sai é grandioso. Amém? Amém. Por isso, queridos, somente através do prisma podemos verdadeiramente entender o quão danosa e terrível é uma vida de desobediência e negligência à palavra e à vontade de Deus. Mas também é somente através do prisma que nós temos a plena revelação de Cristo, o que nos leva a uma vida de santidade e temor, cumprindo o chamado e a vontade de Deus para cada um de nós. Quer ter essa revelação do Cristo que foi poderosa para transformar a vida de Paulo, poderosa para transformar a mulher samaritana, que foi poderosa para transformar Pedro? Olhe para o prisma. Olhe para o prisma. Eu quero que nessa tarde todos nós nos coloquemos nessa posição de observadores do nosso próprio prisma. Como Davi se colocou nessa posição de observador, olhando o prisma, vendo o que estava incidindo e o que estava saindo do outro lado. Talvez esse seja o exercício que cada um de nós precisa fazer nessa tarde. E não apenas nessa tarde, mas todos os dias. Espera aí, o que está saindo de mim? Baseado naquilo que está saindo de mim, eu posso também entender qual é o tipo de luz que está incidindo sobre mim. Se é a luz de Deus, não existe outra forma que não seja manifestar o espectro da aliança. Mas se não é a luz de Deus que está incidindo sobre mim, se for as trevas dos meus próprios desejos, as trevas do pecado, as trevas da desobediência, as trevas da negligência, como Davi que foi negligente, eu não vou para a guerra, vou só dar uma olhadinha aqui, ficar de boa no palácio. E o que está aparecendo do outro lado? Eu não sei qual é a imagem que se forma através de cada um de nós nessa tarde, mas eu sei que está aqui aquele que é a luz poderosa de Deus. Amém. Aquele que criou todas as coisas, aquele cuja luz resplandece sobre tudo e sobre todos, aquele que tem poder para dissipar as trevas, aquele que tem poder para transformar de mim e de você um verdadeiro diamante, que tendo a luz de Cristo incendida sobre nós, vai expressar linda e claramente todos os sinais da aliança que temos com Deus através de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez hoje você veio aqui com brechas abertas no seu prisma e as pressões externas estão interferindo nas pressões internas, na sua situação interna, e a luz incidindo só simplesmente reflete e não refrata. Talvez você veio aqui nessa tarde precisando de uma mudança de foco de luz. Talvez você chegou aqui e por meio dessa palavra você entendeu que, tal como Davi, o que é necessário
é receber uma mudança de foco. A luz que incide sobre mim precisa mudar. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a sua circunstância nessa tarde. E em nome de Jesus, se o Espírito de Deus tocou no seu coração, eu quero te convidar aqui à frente. Nós vamos orar. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui como um verdadeiro prisma dos céus, recebendo a luz de Cristo e expressando em todos os traços da sua atitude e do seu caráter os sinais da aliança que temos com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Enquanto você pensa, enquanto você reflete, enquanto você vem aqui à frente, eu quero cantar uma canção. Que expressa justamente esses movimentos que nós estamos descrevendo aqui. Amém? Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alcançar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu quero orar com você nessa hora em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que está acompanhando pela internet, coloque a sua mão sobre o seu coração também. Nós vamos interceder agora. E o poder de Deus há de transformar a luz que incide em você, para que você expresse em todas as coisas os sinais, os componentes da aliança que temos com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um dos teus filhos. Sim. Senhor, nós já te agradecemos pela tua palavra, obrigada, que é poderosa e eficaz. Obrigada. Obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus fez de nós esse prisma para, Senhor, refletir os sinais da tua aliança. Amém. Mas, Senhor, cada um de nós sabe a situação em que chegou aqui nessa tarde. Talvez, ó Deus, alguns de nós estamos, ó Deus, com um prisma trincado. Sim. E que as pressões externas começaram a contaminar o ambiente interno, que deve ser, ó Deus, puro pelo Senhor, purificado pelo Senhor. Amém. Talvez, ó Deus, alguns chegamos aqui, Senhor, alguns de nós chegamos aqui tendo a consciência que estão na posição errada. Como Davi, Senhor, que deveria estar na batalha, mas foi negligente. Talvez, ó Deus, chegamos aqui nessa tarde também negligentes em relação à batalha espiritual a qual nós estamos envolvidos. Querendo nós ou não, nós estamos sim em guerra. E muitas vezes negligenciamos o nosso posto de batalha. E a consequência disso, Senhor, é que em vez de a tua luz, estamos sendo, Senhor, incididos por trevas. Senhor, eu não sei qual é a condição de cada um aqui, mas, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso
para aparar as arestas, para, Senhor, restaurar as brechas, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor, que foi trincado, Senhor, por Satanás, o Senhor tem poder para restaurar nessa tarde e reinstalar em nosso coração, ó Deus, um ambiente purificado pelo Senhor. Deus, se nós estamos fora de posição, hoje, Senhor, recebamos graça e poder do Teu Espírito para nos reposicionarmos, para sair das trevas e nos colocarmos diante da Tua luz. Amém. Para que a Tua luz, incendindo sobre nós, manifeste, Senhor, todos os sinais da Tua aliança para conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por isso, Deus, porque só o Senhor tem poder para nos transformar nessa tarde. E nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, que estamos recebendo nessa tarde a incidência da Tua luz, que resplandece sobre nós, que nos desacelera em relação às coisas do mundo, que nos faz descansar no Senhor e desfrutar da Tua companhia, da Tua provisão, desfrutar dos sinais que temos, ó Deus, de que temos verdadeiramente uma aliança com o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Oroquecheira lacás. Robioqueira lamadas. Senhor Santo Todo-Poderoso. Roqueira que lamachira lacás. Senhor, eu ministro agora, Senhor, sobre cada coração que está aberto para o Teu agir. Esse prisma claro, límpido, perfeitamente fechado pelo Senhor, para que cada um de nós saiamos daqui expressando a luz do Teu caráter e da Tua virtude, Pai, e da aliança que temos contigo através de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, cante comigo. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A você que nos acompanha pelo Facebook, Deus te abençoe. Que em nome de Jesus, esse prisma dos céus seja uma grande realidade na sua vida. Amém? Que em nome de Jesus, a luz de Cristo incida sobre você e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?